Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e hoje eu vou explicar para vocês nesse vídeo uma questão que caiu no Enem e ela trata de um gráfico, né, aplicado ao movimento uniformemente variado, certo? Então a questão trata do seguinte, tem um trecho de uma música, tá? Ela inicia com um trecho de uma música que diz assim: Rua da Passagem, é o título. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. Então, um trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, né, escrita em 99, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0 segundos, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. Um movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então, o gráfico aqui representou, né, que inicialmente os dois estavam com uma certa velocidade no tempo inicial 0, né, velocidades constantes, tá, e a partir daí, então, eles visualizaram o sinal, e aí segue, então, a questão dizendo o seguinte, então foi representado aqui, né, o A com uma velocidade constante de 10 metros por segundo e o B com uma velocidade constante de 20 metros por segundo, durante 10 segundos, tá? Eles mantiveram essa velocidade. Bom, aí as velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Então, no intervalo 1, entre os instantes 10 segundos e 20 segundos. Então, seria daqui até aqui para o veículo A e daqui até aqui para o veículo B, tá? E entre os instantes 30 e 40 segundos, seria o intervalo 2, tá? Então, eu vou tentar pintar aqui para vocês verem, ó, que aqui seria para o A o intervalo 1 e para o B o intervalo 1. Então, vejo que eles fizeram atitudes diferentes, tiveram atitudes diferentes, né? A gente já vai falar sobre isso, deixa eu só marcar. O intervalo 2 seria de 30 a 40 segundos, então, de 30 a 40 para o B e de 30 a 40 para o A, tá? Então, aqui só para fazer uma legenda, esse aqui é o intervalo 2, né, em verde, e o vermelho é o intervalo 1, tá? Bom, de acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente. E aí eu botei as opções aqui do lado. Então, são dois valores, né? Porque como são dois intervalos analisados, a gente tem dois valores. Valores de quê, pessoal? Em metros por segundo ao quadrado. Taxa de variação da velocidade é aceleração, tá? Então, o quanto o veículo variou sua velocidade, seja ela aumentando, ou seja ela diminuindo num certo intervalo de tempo, eu estou calculando a aceleração desse veículo, certo? Até porque o gráfico é velocidade em função do tempo. Então, veja, ele tem movimento uniforme, em 10 segundos, de 0 a 10, ambos têm movimento uniforme. De 20 a 30 segundos, nesse intervalo, também ambos têm movimento uniforme, velocidade constante. Agora, nesses intervalos aqui que a gente pintou, 1 e 2, que é de 10 a 20 segundos e de 30 a 40, a velocidade varia. E se varia, trata-se de movimento uniformemente variado, onde tem aceleração, ok? Então, primeiro, antes de calcular, a gente não vai sair calculando a variação, a aceleração dos dois. A gente vai calcular o do motorista imprudente, porque é isso que ele está nos questionando, né? Conduzido pelo motorista imprudente. E aí, qual seria o motorista imprudente? Seria aquele que
Vamos analisar o A primeiramente. Seria aquele que aumentou a sua velocidade de 10 para 30 metros por segundo em 10 segundos, né? E depois reduziu, ainda falando do motorista A, reduziu também em 10 segundos, ó, de 30 a 40 deu um intervalo de 10 segundos. Ele reduziu sua velocidade de 30 metros por segundo, só para vocês terem ideia, isso é em torno de 108 km por hora, né? Para zero, ou seja, ele parou de mais de 100 km por hora, ele parou em 10 segundos. Ou é o motorista imprudente, seria o B, que freou, que reduziu sua velocidade de 20 para 10 em 10 segundos, né? E que depois reduziu de novo, novamente, de 10 para 0, parando, né? Então, enquanto o motorista A estava a mais de 100 km por hora, o motorista B estava acima de 30 km por hora. E os dois reduziram a velocidade no mesmo intervalo de tempo. Então, quem dirige mais bruscamente desculpa, me engasguei aqui. Quem que vocês acham que é o motorista mais imprudente? É óbvio que é o A, né, pessoal? Tá? Porque parar um carro em 10 segundos a mais de 100 km por hora, isso é muita irresponsabilidade, né? Então, quando tu pensa em trânsito, e agora não vamos falar só da física, vamos falar da consciência, né, de ser humano, tem muitas coisas envolvidas, principalmente dentro de uma cidade. Tu tem pessoas andando na calçada, pessoas andando de bicicleta, crianças. Então, uma freada dessa, dependendo do dia, do estado da pista, tu pode derrapar o carro, tu pode bater em outras pessoas que não tem nada a ver, que não estão, né, na faixa, não estão no asfalto ali, pode subir na calçada. Então, isso tem a ver com consciência, isso tem a ver com um ser humano, né? Não entrem dentro de um veículo e pensam que são super-heróis, porque vocês não são. Esse veículo, ele não vai te dar superpoderes, onde tu vai ser imortal e tu não vai fazer mal para ninguém. Dependendo da maneira que tu dirige, do estado que tu está também, né? Seja de estresse, de emocional, tu pode sim ter uma arma na tua mão e matar pessoas e também se matar, tá? Então fica a minha dica em termos de consciência, que eu acho que é importante falar, e as questões do Enem, elas tratam bastante disso, fazer pensar, fazer o aluno pensar em ética, né? E isso é importantíssimo, a gente não pode deixar de lado. Então não é porque eu vou explicar para vocês uma questão de movimento variado, né, que é só física pura, eu vou pegar esse gráfico, vou calcular e ponto final. Não, é uma questão que trata do dia a dia, né, da consciência, do fazer correto, do agir correto, ok? Então vamos lá. Então, a taxa de variação da velocidade do veículo do motorista imprudente, a gente vai analisar quem, então? O motorista A, né? Que foi aquele que acelerou, que aumentou sua velocidade em 10 segundos bastante, né? De 30 km por hora, acima de 36 km por hora para 108 em 10 segundos. E depois também em 10 segundos o cara praticamente parou, né? O veículo em 10 segundos, a mais de 100 km por hora, em 10 segundos ele parou. Então, isso é um motorista imprudente comparado com o outro, tá? Então, a gente vai usar só as informações dele para fazer o cálculo. E aí, o que a gente precisa, então, para achar uma aceleração? A gente precisa... Deixa eu colocar aqui. A gente precisa saber a variação de velocidade, né, que ele sofreu. Então, nos intervalos 1. Vou fazer assim, intervalo... Isso, aumentou a letra do nada, intervalo 1. Tá? Então, a gente tem uma aceleração que é igual à variação de velocidade, né? Vamos botar VF menos VI, ou V0. Tá? Velocidade final menos velocidade inicial. Tudo isso dividido pela variação de tempo, né? A tempo final. Então, vamos botar tempo. Fazer bem explicadinho, porque de repente tem aluno aí que está recém aprendendo essa matéria, né? Tá recém vendo os gráficos
do movimento variado, e aí se eu às vezes pulo uma etapazinha, ele meio fica perdido. Para aqueles que já estão, né, a par, tranquilo, mas então assim bem explicadinho. O que, que é então a aceleração? É a variação da velocidade sofrida pelo corpo dividido pelo tempo, né, pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo, certo? E aqui eu errei, né, porque era tempo inicial. Vamos fazer o seguinte, volta, né, intervalo, então aí ó, zero. Não gosto de fazer as coisas que fiquem com erro, isso é manias. E aí se eu vou apagar ali com a borrachinha, aí já fica diferente do que tava original e isso me incomoda. Então tá, vamos lá então. Vamos calcular a variação da velocidade, a aceleração, né? O quanto variou a velocidade num certo tempo no primeiro intervalo, que é o intervalo 1. Então vamos olhar ali só para o veículo A, ó. Ele variou quanto? A velocidade final dele, 20, e a inicial, neste intervalo aqui, 10, né? Então, claro que tem um que vai dizer, a variação é 10, direto. Mas como eu já estou explicando passo a passo, então vamos fazer passo a passo, 20 menos 10. Dividido, qual é o intervalo de tempo? Opa, aqui eu errei, tá? Desculpa. 30, tá, pessoal? 30 é a velocidade. Tá? 30 metros por segundo, aqui, ó. 30 metros por segundo é a velocidade que ele atingiu. E aqui ele estava, era 10 metros por segundo. Então, 30 menos 10 dividido, agora sim, o intervalo de tempo nesse percurso aqui foi de 10 a 20 segundos. Então, a gente coloca ó, o último menos o primeiro, 20 menos 10, tá? E aí, isso aqui vai me dar, então, uma aceleração que vai ser 30 menos 10 é 20, divididos por 10, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, vejam que deu positivo, sim, ele tá aumentando a velocidade, né? Mas se a gente achasse negativo, no caso a gente vai achar aqui no intervalo 2, por quê? Porque ele vai reduzir a velocidade, ele vai frear, então a gente vai achar negativo, mas a pergunta é em módulo, tá, pessoal? Então, quais os módulos das taxas de variação? Nas opções aqui não tem nenhuma resposta negativa, né? Então, essa primeira nós já achamos, a gente poderia, se quiser, eliminar a letra A, né? Que começa com 1, e a letra E, tá? E agora a gente não vai chutar, é óbvio, vamos fazer o cálculo para ver quanto é que é a variação, a taxa de variação para o intervalo 2, tá? Então, vamos fazer aqui do ladinho, intervalo. Então, eu não vou escrever a fórmula de novo. Então, vamos lá. Qual é a velocidade no intervalo 2 aqui em verde para o veículo A? Qual é a velocidade final, né? Que seria final menos a inicial. É 0, porque ele para, ó. Ele atinge o eixo, né? Aqui em 40 segundos, então a velocidade dele é 0, ele parou. Então, é 0 menos 30, que era o que ele estava andando, né? Dividido pela variação de tempo, então, que é 40 menos 30, tá? Então, de novo, ó, velocidade final, ele para, ó, olhando aqui para o eixo, né, da velocidade, ele atinge o eixo no ponto 0 da velocidade, então ele para, e a velocidade que ele estava era 30, então é a final menos a inicial, 0 menos 30. E o tempo é o final, que é 40 segundos, menos o 30, tá? Então, a gente tem aí mas que coisa séria. A gente tem aqui pro intervalo 2 a continha, tá?
E aí isso vai dar quanto? Bom, 0 menos 30 é menos 30, né? Divididos por 10. 40 menos 30 é 10. Certo? E isso vai me dar, então, uma aceleração de menos 30 dividido por 10, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Mas como é módulo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a letra. Como é módulo, então é 3. Porque o módulo significa um número sem sinal. Tá? Então, o módulo da taxa de variação é o módulo da aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. E aí, nós temos como resposta, então, a letra D, né? Que é 2 e 3. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção, espero que tenham entendido. Até a próxima.